Olá, observadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, o podcast semanal do Observatório. Episódio número 41, com uma ausência ilustre, né, Pedro? Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Head de Mobilidade Segura do Observatório. E pela primeira vez em 41 episódios, não temos aqui o Rodrigo, nosso Head de Marketing e Redes. Estamos desfalcados hoje. É o nosso anfitrião. Ele teve uma situaçãozinha de saúde e não vai conseguir participar. Mas vamos tentar tocar aqui e substituí-lo de forma adequada. Bom, acho que a gente começa falando da agenda. A gente teve uma agenda que passou e uma agenda que vai acontecer. E alguns itens que a gente está trazendo para essa agenda. Primeiro foi o lançamento do Pacto pela Segurança Viária, que foi um acordo de cooperação técnica que a gente participa, liderado pela ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, e lá tem vários projetos. Então, o primeiro deles, quem ficou responsável foi a ABTrans, né, que é uma das nossas parceiras também, que foi desenhar a campanha publicitária, né, a campanha, as logomarcas e tal. E o nosso papel, a gente entra um pouquinho mais para frente, né, Pedro? Sim. Liderando um projeto de fiscalização junto com a Polícia Rodoviária Federal. São 10 entidades, né, nesse acordo, então tem vários projetos, cada projeto é liderado por uma entidade do acordo, então acho que tem muito resultado ainda para esse acordo aí. Para ser apresentado. Eu acho que o acordo é no mínimo 2 anos, né? Isso. Começou no finalzinho do ano passado, então a gente tem bastante coisa para fazer ainda nesse acordo. Uma outra coisa super interessante que aconteceu essa semana, a gente disponibilizou o painel com os dados sobre óbitos no trânsito brasileiro. Sim. Quer explicar um pouquinho, Pedro? Desde que eu era estagiário do observatório, sempre tinha alguém que vinha e perguntava qual que é a quantidade de mortes no município tal, no tal ano, ou no estado tal, como é que está a situação no meu município. Então, em vez da gente sempre ficar procurando de um em um, a gente resolveu aqui montar um dashboard. A gente pegou toda a fonte de dados do DataSUS, do Sistema de Informações de Mortalidade, desde 96 até 2022, que é o último ano consolidado da base, e a gente montou esse painel interativo. Qualquer um pode acessar lá no site do Observatório e pesquisar pelo seu município, pesquisar a data e conseguir ver ali alguns dados que a gente destrinchou. Então a gente tem esse mapa de início, ele não é um mapa interativo, não tem como, digamos, clicar nele, mas tem como mexer no zoom e mexer Eu tô sem meu mouse na aqui. visualização. Vou ficar atrapalhado aqui com o zoom por causa do mouse. Peraí. Dá um Ctrl menos. Acho que ia dar uma melhorada aqui. Então aqui a gente escolhe o estado, aí a partir do momento que eu escolhi o estado, ele abre uma tabela de todos os municípios. Ele atualiza a tabela de municípios e o ano. O ano de referência, então aqui a gente está olhando o ano de 2022, e se eu percorrer o mapa aqui, a gente tem as informações de cada um dos 5.000 e tralalá municípios brasileiros. 5.572 está na base do 572 municípios na base. Então, uma ferramenta aí disponibilizada pelo Observatório, o Pedro liderou esse projeto e é muito útil porque todo mundo precisa consultar esses números, as bases são cada uma num ponto, e acho que isso está dentro da nossa diretriz de tornar o Observatório cada vez mais uma referência em dados e estatísticas de segurança no trânsito. Sim. A gente se inspirou no Tabnet do DataSUS. O Tabnet é muito bom também, só que ele não é tão intuitivo porque ele não te dá as declarações de óbitos de primeira relacionados ao trânsito. Ele dá todas as declarações, então você tem que entender ali no sistema deles como filtrar isso. Então aqui a gente já trouxe só o que importa pra gente, né? Que são os óbitos consequentes de sinistro de trânsito. Legal. E para quem não viu ainda, também está lá disponível, então, uma publicação recente, a análise dos dados consolidados do DataSUS 2022. Aqui a gente foca a diferença entre 21 e 22. A gente já tinha lançado um desse ano passado, não em forma do jeito que está agora, mas na forma de notícia, mas a ideia é a mesma, mostrar as principais diferenças de um ano para o outro. Uma outra coisa legal da gente mostrar é aqui, ó, Pedro, tudo que é produzido no PDI, a gente tem o nosso GitHub, então a metodologia e os bancos de dados estão aqui, né, no conceito de dados abertos. Vamos ver se dá certo, clica aqui em repositórios. Vamos ver que dá certo, né? Aqui, ó, DataSUS Dashboard. Tá aqui todo o código e como a gente manipulou os dados lá do dashboard.
tá tudo aí. Aí eu já pulo fora, porque isso aí na minha praia é a Praia do Pedro. Quem tiver curiosidade, quem tiver o conhecimento e quiser entender como a gente coletou esses dados e calculou, tá tudo aqui. Tá tudo aberto para quem quiser acessar. Isso atende o conceito de dado aberto, tanto na disponibilidade do dado, quanto na replicação das metodologias, né? O dado aberto ele tem esse conceito, as metodologias que são desenvolvidas, elas têm que ter a capacidade de poderem ser replicadas. Eu acredito muito em pesquisa reproduzível, é o que a gente sempre tenta trazer aqui para o Observatório, que todas as pesquisas sejam reproduzíveis. Muito bom, parabéns Pedro, a equipe aí, acho que a gente tem reforçado aí a nossa posição como uma fonte de referência para esse tipo de informação. Temos um novo espaço, né, que está sendo divulgado hoje quinta-feira, que é o blog do Observatório, a gente anunciou isso na semana passada. Então aqui a gente vai trazer dicas, vai trazer uma linguagem um pouco mais acessível, né, não tão técnica, mas coisas que são de interesse de todo mundo. A gente acredita que inclusive o pessoal que presta concurso e tal vai usar bastante o nosso blog ali de informações. Então outro lançamento aí que a gente está fazendo. Seguindo aqui na nossa pauta, temos até pauta, né? Quando o Rodrigo não vem, tem pauta. Eu vou falar um pouquinho, eu anotei aqui no meu caderno, já preparando todo mundo para o Maio Amarelo. Então a gente já iniciou a produção da campanha. Essa campanha a gente tem como objetivo que ela seja a maior e melhor de todos os tempos do Maio Amarelo. Então a gente está fazendo um monte de coisa para que isso aconteça. E ela vai ser muito legal, porque ela vai ser diferente das campanhas do ano passado, dos anos anteriores. A gente vai ter um filme principal que fala do conceito do tema desse ano. Então o tema desse ano, Paz no Trânsito, começa por você. A ideia é a gente traçar uma relação de paz, versus guerra, e trânsito é uma guerra, e a gente está vivendo várias guerras aí, Ucrânia, a faixa de Gaza, aquela coisa toda. Então é trazer um pouco essa reflexão sobre o conceito de paz e como é que a gente dissemina a cultura de paz a partir de cada um dos indivíduos. Então, bem conceitual. Primeira vez que a gente vai ter uma personagem contando história. E a gente vai ter, em paralelo, uma campanha secundária, uma campanha complementar, composta por 15 mini documentários, contemplando aí os atores do trânsito. Então, a gente vai ter motorista de ônibus, pedestre, ciclista, os entregadores, os agentes de trânsito, quem trabalha em rodovia, quem mexe com sinalização. Cada um, a gente está buscando essas pessoas para poder contar suas histórias, né, histórias reais. Então são mini documentários. A campanha vai ser show de bola. E aí a gente tem um calendário que a gente está estabelecendo. O Observatório sempre atuou fomentando ações, e esse ano a gente está entrando um pouco mais na operação de algumas ações. Então vou passar as principais datas, né, a gente vai formalizar isso, vai detalhando isso ao longo do tempo, mas a gente tem um calendário que já está bem cheinho aqui de coisa acontecendo já no início de abril. Então, dia 3 de abril, a gente vai fazer uma coletiva de imprensa lá em São Paulo, na sede do iFood. Legal. Para apresentar a campanha para os meios de comunicação, para os tomadores de decisão. Então a gente tem no dia 3 esse evento de apresentação e mobilização em formato de coletiva de imprensa. Depois, logo na sequência, dia 4 e 5, né, dia 3 à noite, 4 e 5, a gente tem o Encontro Nacional dos Detrans, e por estar às vésperas de maio, a gente está trabalhando com os Detrans para que o grande foco seja a mobilização dos estados. Aonde que vai ser? A AND vai ser em João Pessoa. João Pessoa, me passaram ontem à noite essa confirmação. Então a ideia é a gente trabalhar com os Detrans, já na sequência daquilo que a gente já fez com eles, assinando o acordo de cooperação técnica com a AND. Então lá a gente tem um evento de mobilização dos estados, e vai ser muito legal porque a gente está com a turma 11 dos observadores certificados em andamento, e ali, daquele evento que a gente teve lá em Foz do Iguaçu, a gente fez uma parceria com o Focotran, que é o Fórum de Conselhos Estaduais de Trânsito, e hoje na turma 11 a gente está com 20 representantes de CETRANS, né? Ou seja, 20 estados representados que vão ser o ponto de conexão com o poder público. Então a estrutura de disseminação está ficando bem forte. E também a gente tem amanhã tem uma reunião com os observadores internacionais. Então Chile, Equador, Argentina, Paraguai,
Bolívia, Portugal e Moçambique participam amanhã dessa reunião. Também estão em processo de formação como observadores certificados para poder ajudar a disseminar os conteúdos. Tá com o espanhol em dia? O portunhol vai funcionar bem. O Ronaldo que vai me ajudar a tocar a reunião lá. Ele se propôs a falar... Eu confesso que eu não sei nada de espanhol. Mas a gente vai se virando, né? Eu também não sei nada, eu sei o portunhol. Aliás, eu falo cueca-coela quando eu quero pedir uma coca. Dia 28 de abril vai acontecer o 23º Congresso Europeu de Trauma e Cirurgia de Emergência. E o que vai acontecer lá? A gente tem um painel sobre o Mar Amarelo e o Dr. Gustavo Fraga, que é lá da Unicamp, nosso parceiro também, o Dr. Gustavo Fraga é o embaixador do Mar Amarelo, incansável, preparou o que a gente está chamando de Onda Amarela. Então a gente vai ter vários estudantes de medicina do Brasil que estão indo lá para Portugal. A gente está trabalhando para ver se eles têm uma camiseta, alguma coisa assim alusiva, e deve ter entre 40 e 80 estudantes do Brasil lá, mais os estudantes de medicina das ligas de trauma de Legal. Portugal. Então a ideia é usar esse evento também como um mobilizador da sociedade civil em Portugal, e de lá eles vão se espalhar e vão fazer algumas ações nas cidades ali portuguesas ali depois do evento. Eu estava olhando as sessões técnicas do evento, tinha bastante trabalho aprovado da Unicamp. Da Unicamp, tiveram vários, fizeram um chamamento, então tem uma participação muito grande de apresentação de trabalho lá da Unicamp. Isso é só abril, hein? Não começou maio ainda. Depois a gente tem, provavelmente não está confirmado ainda, mas tradicionalmente acontece a abertura oficial do Mar Amarelo em Brasília. Aí é um evento promovido pelo governo federal, liderado pela Senatran. A gente tem depois no dia 6 e 7 de maio o seminário, o 4º seminário de mobilidade humana, segura e sustentável, esse promovido pelo Observatório, vai ser lá em Foz do Iguaçu, e esse seminário vai marcar a abertura do Mar Amarelo Internacional, porque a gente resolveu fazer em Foz do Iguaçu, tríplice fronteira, e aí costuramos um acordo ali com os países, e até dali é que veio aqueles observadores internacionais. A gente tem dia 15 e 16 de maio em Brasília, workshop Vias Seguras, promovido pela NTT. O Observatório está entrando junto com outras entidades como co-criador do evento. Então também é um evento muito técnico ali, de soluções, vamos falar muito sobre Maio Amarelo e tal. É uma agenda da NTT para o Maio Amarelo. Então, finalizando aí. E depois a gente encerra o ciclo de maio. Peraí, tem uma outra aqui que eu esqueci. Peraí que eu vou achar que tem uma outra aqui que é importante. Não vou ter as datas aqui, mas a gente vai ter 4... tem aqui, ó, achei. Em paralelo, a gente vai ter 4 corridas Yellow Run acontecendo lá no Paraná. Então no dia 5 de maio em Foz do Iguaçu, porque daí no dia 6 e 7 já emenda com o seminário. No dia 12 de maio em Cascavel, no dia 19 de maio em Londrina e no dia 26 de maio em Campo Largo. Essas são as cidades escolhidas aí para Yellow Run, que é uma corrida que vai ser toda alusiva ao Maio Amarelo, inclusive parte do valor das inscrições vai ser revertido para o movimento. E finalizando, dia 13 e 14 de junho, em São Paulo, no Espaço Arca, o Observatório assinou um acordo de cocriação também com o evento do Parque da Mobilidade Urbana. Então o evento Destaques Maio Amarelo vai para dentro do Parque da Mobilidade Urbana. Então a cerimônia de reconhecimento, aquilo que a gente faz todo ano, vai acontecer lá já com um público muito maior, né? Alinhado ao maior evento dessa natureza que a gente tem na América Latina. Então, acho que em termos de agenda, acho que eu passei tudo. Esqueci alguma coisa? Não, coube tudo aí no caderno? Quase que não. Vamos lá. Eu acho que os recados gerais são esses. Tinha mais alguma coisa? Então, me ajuda aí, que eu tô sem o Rodrigo aqui. Cadê os produtores? Cadê os produtores? Mas acho que não. Acho que falar um pouquinho das renovações, né? Uma grata notícia que a gente teve aqui é que o Sindiceg São Paulo, que é o sindicato das seguradoras, renovou a sua adesão ao Laço Amarelo e ampliou a parceria com o Observatório. Então, além da questão da troca dos conteúdos, a gente também começa a ter mais proximidade com a base de dados
do mercado segurador. Que Importantíssimo. no passado a gente usou isso, a gente tinha feito, eu estava lembrando, a gente fez um trabalho para a Escola Nacional de Seguros e a gente criou um dashboard na época eles trabalhavam muito com o DPVAT, né, com seguro obrigatório, então a gente tinha preparado um dashboard para eles, então a gente retoma esses contatos aí com o mercado segurador. Nova página de webinar no site. Eu ia falar isso. Esse link agora. Acho que eu não vou conseguir mostrar aqui porque acho que está terminando de estruturar lá. Mas a gente tem uma melhor organização dos nossos webinários, né? Sim. Vai ter tudo num... Eu acho que com o link que foi enviado, a gente consegue acessar. Ainda não está indexado no site. Aqui. Tá aqui, verdade. Essa nem eu sabia, hein? Agora aqui eu acho que dá pra melhorar um pouquinho. Explica aí, Pedro, o que a gente tem aqui disponível? Eu olhei bem por cima, mas cada item desse é um webinar que a gente já fez. Eu acredito que no futuro a gente vai ter um link também para os próximos webinars, já para ter um link central de divulgação do material, do que vai ser discutido. Eu acho que a gente pode voltar lá no primeiro e clicar, que foi o último webinar que a gente fez com o Ministério da Saúde. E aí aqui tem as informações reunidas sobre a descrição do evento, então tem um vídeo linkado já do YouTube, qual que foi a data, lá para baixo deve ter os participantes, e aqui sempre vai ter um link do conteúdo que foi apresentado Legal. no webinar. Foi uma melhoria que a gente fez no site, né? Porque a publicação estava em uma área aí tinha notícias sobre em outro lugar, e aí o vídeo em outro lugar, então sempre com essa ideia de juntar tudo no mesmo lugar para ter um acesso melhor de divulgação e compartilhamento. Muito legal, muito legal. Bom, acho que da pauta que nos deram a missão, né, Pedro? Acho que a gente conseguiu passar tudo. Chegamos agora no nosso momento de dicas e curiosidades. Dicas. Você tem apresentação de novo? Quase. Eu começo com a dica então. Começa com a dica. Eu estava voltando de Curitiba pela Regis Bittencourt e eu vi a Polícia Rodoviária Federal fazer muitas paradas relacionadas às cargas externas dos veículos. Então aquele bagageiro que vai em cima do carro, a bicicleta às vezes que vai na traseira do carro. Eles estavam fazendo uma fiscalização muito forte em relação até como esses objetos eram fixados. Então minha dica de segurança é sempre, se você for pegar a estrada e tiver que usar um bagageiro desse, focar na fixação desses objetos. E eu não sei se é uma resolução vigente ainda, que com exceção de bicicleta você não pode ter mais uma altura, você pode ter a altura máxima de 50 centímetros na parte superior do carro. E também, se você tiver com bicicleta na parte traseira, não tapar a placa do veículo. Então, você precisa colocar uma placa complementar. Isso. Para poder manter a identificação do veículo. Aí sempre tomar esse cuidado, vai viajar, tem veículos que são apropriados para o transporte de carga e tem veículos que são para o transporte de passageiros com alguma carguinha. Com alguma carga. Então, você não pode transportar carga excedendo os limites do veículo. Sim. Então, mesmo quem tem uma caminhonete, por exemplo, ela não pode, além dos 50 centímetros para frente ou para trás, ela não pode ultrapassar essas dimensões. Então, é isso. Interessante. Bom, eu, para fazer inveja pro Pedro de novo, na verdade, então, antes da dica, falar aqui é verdade, falar dos materiais. Do laço. A gente está toda semana apresentando o material do laço. Esse é o dessa semana, né? Esse mês a gente está falando sobre segurança de motociclistas. E aqui a gente entra um pouco na parte mais sentimental, talvez. Porque uma das formas da gente mostrar para esses motociclistas a importância de cuidar da própria segurança é lembrá-los que tem alguém esperando eles voltarem com segurança para casa. Ou é um marido, uma esposa, uma mãe, um amigo. Então a gente está trabalhando nesse post, nesse conteúdo dessa semana, essa reflexão de que há sempre alguém especial te esperando em casa. Essa é a mensagem dessa semana. E a minha curiosidade, Pedro, vamos ver se entra aqui. Não entrou? Caramba, deixa eu ver onde ela tá. Aqui. E é engraçado que eu estava pesquisando sobre isso, a gente tem muita divergência. Essa é a rodovia Pan-Americana. É considerada a maior rodovia do mundo. Ela tem
dependendo de como é que ela é medida, entre 24 e 48 mil quilômetros de extensão. Ela liga o Ushuaia ao Alasca. E ela ainda não é possível de ser percorrida porque existe um trecho entre Colômbia e Panamá que ainda precisa ser resolvido. Acho que talvez seja alguma coisa aqui, ó, que ela tem uma descontinuidade. Eu já ouvi falar que aqui é um grande cemitério de carros. Que as pessoas tentam fazer a trilha ali, não conseguem, acaba largando o carro e pega um resgate. Pode ser. Tem muita história dessa Pan-Americana. Eu tenho um amigo que está planejando uma viagem de moto, vai percorrer todo esse trecho, tem alguns trechos. Ele não vai fazer tudo uma vez, ele sobe até, eu acho que até Quito, depois ele deixa a moto lá, volta, descansa, aí faz uma segunda etapa de viagem para poder conseguir chegar no Alasca. Também já ouvi falar que tem gente que chega nesse ponto aí perto do Panamá, acaba colocando o carro no container. Não aguenta, né? E aí pega do outro lado. É bem provável que isso aconteça, né? Porque 48 mil quilômetros e ela passa por todo tipo de paisagem da face da Terra. Passa por mata, passa por montanha, por deserto. Então, quem um dia conseguir circular por ela toda vai conhecer todos os biomas da face da Terra. Ou a maioria deles. A maioria deles, Muito interessante. Então essa foi a minha curiosidade de hoje. E acho que é isso. Algo mais, Pedro? Não, é isso. Pessoal, algo mais que eu estou esquecendo? Agenda cheia de coisa para fazer. Carnaval vindo por aí. Muito cuidado com bebida e direção. Sim. Acho que a principal mensagem do Carnaval para o brasileiro é isso. Uma coisa que tem que ficar na cabeça é que não existe nível seguro de álcool no sangue quando você está dirigindo. Então, a lei seca é realmente seca. Seca mesmo, não existe é zero. Eu tenho tomado cerveja zero, disfarça bem, você não passa perrengue não. Mas é isso, foi mais um episódio do Observaí. Esperamos que você que está nos ouvindo tenha gostado. E eu vou fazer um agradecimento para toda a nossa rede, né? As mantenedores do Observatório, a Braciclo, a Anfávia, a CNT, CST Senat e TL, né? Compõem aí o sistema transporte, a Go Plus, Gringo, iFood Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber Veloy e Vibra. Aos 536 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades Laço Amarelo e as que aderiram ao Educa e as instituições de ensino de cooperação técnica. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, galera, até a próxima.